eu deixo indicado aqui um site que é imperdível, tá? Do professor Simanek, que é o Museu das Máquinas Inviáveis. Aí vocês encontram muitos motos perpétuos e máquinas. Hoje os motos perpétuos aparecem na internet com um outro nome, né? As máquinas de free energy. Né? Free energy aqui deve ser entendido como energia grátis, né? Até porque free energy existe um potencial termodinâmico com esse nome, né? Mas não é nesse sentido que a palavra que o termo free energy está aparecendo na internet, tá? O pessoal hoje não fala mais em moto perpétua, até porque moto perpétua tem uma conotação negativa, né? Então, aí inventaram essa história das máquinas de free energy. Tá? São máquinas maravilhosas, né, que tiram energia de lugar nenhum, né, e produzem energia indefinidamente. Mas, então, deixo indicado esse site para quem tiver interesse, tá? E aí, então, entro no tema da palestra. Numa comunidade de física, há anos atrás, um participante ali chamado Ricardo Wong disse que uma definição de moto perpétuo e de máquinas de free energy tem alguma coisa a ver com almoço grátis. Tá? Tem sim a ver com almoço grátis. A definição dele não é muito elegante, mas eu acho que é muito apropriada. Tá? O que o Ricardo disse em seguida? Tá? Que essas máquinas elas seriam equivalente a nós nos alimentarmos indefinidamente a partir das nossas fezes. Eu agora não vou mais precisar comprar comida porque eu vou ficar me retroalimentando, né, com as minhas matérias fecais. E é essa ideia, mais ou menos, tá, fazendo uma analogia, que está por trás dessas máquinas maravilhosas. É importante notar que o movimento perpétuo é possível segundo as leis da física. Tá? As leis da mecânica não impedem o movimento perpétuo. Aliás, a primeira lei de Newton trata do movimento perpétuo. Tá? Um corpo tende a manter o seu estado de movimento se não for forçado a sair dele. O movimento perpétuo ele é possível segundo as leis da física. Em sistemas mecânicos, basta que, para que ele aconteça, que o sistema esteja só sob ação de forças ditas conservativas. Tá? Ou seja, o movimento perpétuo pode acontecer em sistemas não dissipativos. Agora, o que caracteriza um moto perpétuo ou uma máquina dessas de free energy não é o movimento perpétuo. Tá? É mais do que isso. É a possibilidade de que um sistema pode realizar trabalho sobre outros sistemas sem alterar o seu conteúdo energético e sem receber energia. Tá? Isso é que seria um moto perpétuo. Não é uma máquina que fique funcionando indefinidamente. Tá? É mais do que isso. É uma máquina que está lá funcionando indefinidamente, ou o tempo que que sou usuário da máquina, acho interessante que ela funcione, é que ela realiza trabalho sem alterar o seu conteúdo energético e sem receber energia. E, portanto, uma máquina como essa violaria a lei da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica. Historicamente, existem muitas propostas de motos perpétuos. Um moto perpétuo muito conhecido é a roda desbalançada, tá? Que está aqui representada de duas formas diferentes
nessas duas imagens. A nossa intuição, a nossa primeira intuição mecânica a respeito desse sistema é que essas rodas girariam indefinidamente em sentido horário, né? Porque tem mais esferas, tá? Afastadas do eixo num dos lados da máquina do que no outro lado da máquina. Eu depois vou argumentar que nós não podemos confiar na nossa intuição mecânica, tá? Porque a gente olha para uma coisa como essa e até é levado a crer que realmente esse negócio funciona. Se a gente apela um pouquinho mais para o nosso senso crítico e para o nosso conhecimento das leis de mecânica e estática, a gente pode começar a destrinchar por que uma coisa como essa não pode efetivamente funcionar, né? É verdade que tem esferas aqui mais afastadas do eixo, mas se a gente olha pelo outro lado, tem muito mais esferas do outro lado, né? E aí, quando a gente contabiliza isso, né, faz a soma dos torques, né, a gente vê que existe uma posição de equilíbrio e que esse sistema vai estar lá nessa posição de equilíbrio e que ele não vai funcionar. Mas a nossa intuição mecânica, né, ela é frequentemente enganada, né? E a gente vê muitas máquinas maravilhosas funcionando na internet, né, nos vídeos do YouTube. Motores magnéticos, outras, tá cheio, né? O interessante é que essas máquinas só funcionam ali nos vídeos do YouTube, né? Porque ninguém viu uma máquina dessas funcionando no mundo real, né? Mas eu queria agora trazer para vocês aqui para mostrar como a nossa intuição mecânica fracassa, tá, em resolver determinadas situações. Esse aqui é um sistema estático e que passou para a história da ciência com o nome de balança de Roberval. Todos esses pontos aqui, todos esses eixos que vocês estão vendo aqui, esses 6 eixos, tá, eles permitem que esse sistema se movimente praticamente livre de atrito, tá? E o surpreendente desse sistema é que ele está equilibrado. As duas massas são iguaizinhas aqui e ele está equilibrado. E ele parece violar a segunda condição de equilíbrio, porque essa massa aqui está mais distante dos fulcros centrais do que essa aqui. Entretanto, esse sistema está equilibrado. Aliás, o Roberval criou esse sistema, idealizou esse sistema e apresentou para a Real Academia de Ciências da França por volta de 1660 para solucionar um problema de pesagem que existia nas balanças. Ele queria construir uma balança em que a posição da carga no prato da balança não afetasse o equilíbrio da balança. Era esse o objetivo e ele realmente consegue com esse mecanismo aqui. Mas esse mecanismo, ele viola a nossa intuição mecânica, né? Porque quem olha para isso diz, não, esse negócio tem que pender para a esquerda, né? Já que a massa que está aqui à esquerda está mais afastada do eixo. Um parênteses, se alguém tiver interesse sobre a balança de Roberval, a gente tem um artigo sobre o tema. E podem acessar no CREF, no Pergunte ao CREF, tem mais de uma postagem sobre essa balança. Mas eu trago aqui, ainda para vocês verem, um outro dispositivo que é chamado a semibalança de Roberval, tá? Porque ela incorpora o mecanismo de Roberval aqui no centro, tá? Mas no lado direito o mecanismo de Roberval não existe, tá? E essa aqui, então, é surpreendente o comportamento desse sistema mecânico, tá? Porque ele está equilibrado. Aqui, agora, eu estou mostrando a balança equilibrada para vocês, tá? E aqui é razoável que esteja equilibrado.
tá? Porque eu tenho aqui uma carga menor, mais próxima do eixo, do que essa carga maior que está mais afastada do eixo. Tá? Só que o surpreendente nesse sistema é que, em qualquer posição dessa travessa horizontal aqui em cima, eu posso colocar aquela mesma carga, tá? Ela foi deslocada simplesmente da posição que estava aqui à esquerda, agora para a direita, e a balança continua equilibrada. Quem olha para isso fica. Se foi tudo que eu sabia sobre torques, tá? Porque agora eu tenho um sistema que está sob a ação de dois torques em sentido horário, tá? E esse sistema está equilibrado, tá? Eu só estou trazendo isso aqui para mostrar como as nossas intuições mecânicas sobre esse sistema, que isso aqui é um sistema estático, né? Ninguém pretende que esse negócio seja uma máquina de moto perpétuo, né? Mas mesmo esses sistemas estáticos, né, eles podem ser extremamente anti-intuitivos. Tá? O segredo da balança do equilíbrio na balança de Roberval, ou na semibalança de Roberval, é que esses fulcros centrais aqui, tá, eles exercem não só esforços na vertical, que estão representados aqui em vermelho, como eles também exercem um binário, um par de forças que são iguaizinhas em módulo e orientação, e tem sentidos contrários. E é esse binário verde aqui é que se ajeita sempre para ter os valores necessários e suficientes para manter esse sistema sempre em equilíbrio quando essa carga aqui em cima é transportada para qualquer lugar dessa travessa horizontal. Como eu disse para vocês, quem tiver interesse, acesse o nosso artigo, tá, sobre a balança de Roberval, ou pode pesquisar no site. Tá? Lá tem o acesso para o artigo também. Essas máquinas que nós acreditamos não existirem, que são os motos perpétuos, elas até são classificadas. Tá? Vejam, os físicos são capazes de classificar coisas que não existem em dois grandes grupos. Tá? Os motos perpétuos de primeira espécie, que seriam aqueles que violam a primeira lei da termodinâmica, e existe um segundo tipo de moto perpétuo mais sofisticado, tá? Que é o chamado motos perpétuos de segunda espécie. Segunda espécie porque eles violariam não a lei da conservação da energia, não a primeira lei, mas violariam a segunda lei da termodinâmica. São máquinas que teriam um rendimento superior àquele possível permitido pelo ciclo de Carnot. Essas seriam os motos perpétuos de segunda espécie, tá? Que violariam, então, a segunda lei da termodinâmica. Eu vou falar para vocês de um caso histórico de moto perpétuo bem-sucedido. Esse é um caso histórico do final do século XIX nos Estados Unidos, um moto perpétuo bem-sucedido. Mas bem-sucedido para quem? Para o seu inventor. Tá? Porque esse moto perpétuo, o inventor dele usufruiu até a sua morte da máquina que ele inventou. Ganhou muito dinheiro. Aliás, quem tiver interesse, eu adquiri algumas ações da Kili Motor Company e estou vendendo aí. Ó. Aqui estou mostrando uma dessas ações do final do século XIX. Tá? Teve muita gente no final do século XIX que investiu nos Estados Unidos na Kili Motor Company. No centro dessa ação, dá para ver a máquina que ele inventou. A máquina que produzia energia de lugar nenhum. Então, falando um pouco sobre essa invenção, esse sujeito
O John Keely nasceu em 1837 e morreu em 1898. E ele foi um sujeito inventivo, um carpinteiro e mecânico. E em 1872, ele anunciou ter descoberto um novo princípio para a produção de energia. Ele disse que foi motivado pelas vibrações de um simples diapasão, que lhe deram a ideia e os meios para acessar o que ele chamava de energia etérea, e que moveu a sua máquina maravilhosa e muito dinheiro para o seu bolso. Ele foi patrocinado por uma viúva rica, de um rico empresário norte-americano que tinha morrido, e ela passou a patrocinar o Keely, né? E ele passou a vender ações, tá, da sua empresa, tá, que fabricava esse tipo de máquina. Tá? Aqui a gente vê uma foto do final do século XIX, tá, de diversas pessoas, tá, da Keely Motor Company. Tá? À esquerda está a máquina dele funcionando, né? Ele mostrava, essa máquina funcionava, tá? Só que ele não dizia o segredo, é claro, ele está vendendo esse negócio, ele não pode revelar qual é o segredo da máquina, mas ele mostrava, olha, a minha máquina funciona, está aqui, ó, qualquer um pode vir aqui e ver a máquina funcionando. E aqui uma foto dele uns 10 anos antes da sua morte. Então ele mostrava essa máquina e o pessoal investia. Né? Investia e ele viveu usufruindo dos trouxas que pagaram para ser sócios da sua empresa. Aqui essa máquina está preservada num museu nos Estados Unidos, tá? O motor Keely ou gerador etéreo. Como é que funcionava essa máquina? Se vocês entenderem o que está escrito aqui, depois vocês me expliquem, porque eu não consegui entender. Tá? Mas aí está a explicação dele. Tá? Com o nosso conhecimento atual, nenhuma definição pode ser dada da força latente, que, possuindo todas as condições de atração e repulsão associadas a ela, é isenta de magnetismo. Se é uma condição de eletricidade roubada de todos os fenômenos elétricos, ou uma força magnética repulsiva aos fenômenos associados ao desenvolvimento magnético, a única conclusão filosófica que posso chegar é que esse elemento indefinível é a alma da matéria. Ou seja, ele descobriu, de alguma forma, a alma da matéria, né, que podia movimentar aquela sua máquina. Tá? E essa história termina assim, ó. Só depois da morte dele é que conseguiram, porque ele não dava acesso a qualquer pessoa estudar mais de perto a sua máquina. Tá? Mas com a sua morte, as pessoas puderam entrar na sua casa, tá? A máquina estava lá num andar superior, e aí eles descobriram que no porão dessa residência havia um gerador de ar comprimido, tá? Que bombeava ar comprimido por uma canalização escondida, tá? E era esse ar comprimido que movia a máquina do Keely. Tá? Mas o interessante é que isso só foi elucidado após a sua morte. Esse caso foi tão impactante nos Estados Unidos que até a década de 30, tá? Seja quase 30 anos depois, ainda a palavra Keely era usada como sinônimo de fraude. Hoje, essa palavra desapareceu da língua inglesa, ou seja, do inglês norte-americano. Tá? Ele não existe mais. Tá? Mas durante 3 décadas se usava Keely cada vez que alguém queria dizer que estava em frente a alguma impoliação, tá? Usava o sobrenome do sujeito. Ele foi imortalizado nessa expressão. E agora eu quero falar para vocês sobre o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul.
tá? Porque aqui no Rio Grande do Sul, nós produzimos usinas de energia infinita e grátis. Tá? Eu vou falar para vocês de duas máquinas que foram aqui idealizadas. Uma delas, que eu saiba, não passou da idealização, e a outra foi concretizada. Então, existe uma usina gaúcha de energia infinita que não saiu do projeto, e essa eu até tive envolvido com essa usina, como eu vou contar a história para vocês. E depois vou contar outra história de uma usina de energia infinita que foi efetivamente construída. Como reza o nosso hino rio-grandense, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Os gaúchos podem se orgulhar dessas duas façanhas aqui, com máquinas maravilhosas. Existem muitos motos perpétuos que envolvem mecânica de fluidos. Um deles, e eu acho que esse aí até funciona, tá? Quando eu tiver um tempo, agora que eu estou aposentado, até eu vou. Estou pensando seriamente em montar esse negócio, porque isso aqui parece que funciona mesmo, né? Vejam como essa ideia aqui é convincente. O que acontece aqui, né? A gente tem no meio aqui da esteira transportadora, a gente tem corpos, tá? Sistemas com volume maior do que no outro lado. E, portanto, segundo a lei de Arquimedes, a gente tem um empuxo maior nesse lado esquerdo do que no lado direito, e essa máquina deve ficar funcionando indefinidamente. Tá? Não é essa a proposta que eu quero falar para vocês. Tá? Eu só deixo aqui para vocês um dia pensarem sobre esse sistema, porque não é trivial, gente. Não é trivial mostrar que alguns desses sistemas efetivamente não funcionam. Tá? Nós olhamos, né, quem tem alguma formação em física olha para uma coisa como essa e diz, não, isso aqui é impossível, porque isso viola a primeira lei da termodinâmica. E se viola a primeira lei da termodinâmica, isso é impossível. Só que dizer isso para uma pessoa que está propondo uma máquina como essa não é suficiente. Tá? Porque exatamente ele está querendo violar a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então a gente tem que ter um outro argumento que não se baseie na primeira lei, tá? Para mostrar que uma máquina como essa não funciona. Mas não é essa aqui que eu quero discutir, eu quero falar para vocês de uma que eu então tive envolvido, porque aconteceu há cerca de 20 anos lá no Instituto de Física, apareceu um grupo de médicos, eles se diziam médicos, e aqui de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, com uma proposta de uma máquina. Essa máquina tem a ver com mercúrio e com água. Tá? Todo mundo sabe que num sistema de vasos comunicantes, assim, ó, tá? Eu posso ter mercúrio aqui no fundo e ter eu vou ter aqui uma pequena coluna de mercúrio e aqui uma grande coluna de água, e esse sistema está equilibrado. Tá? Isso aqui é perfeitamente entendível em termos da estática de fluidos. Né? Basta que essa coluna de água aqui seja cerca de 14 vezes maior do que essa pequena coluna de mercúrio aqui, e esse sistema está equilibrado. Bom, o que esses médicos estavam propondo? Eles estavam propondo um sistema, tá, que na parte de baixo teria mercúrio, tá, pressurizado, tá, pressurizado porque aqui tinha uma grande coluna de água aqui para cima, ó, tá? Uma grande coluna de água aqui para cima, tá? E que então forçaria o mercúrio
aqui para dentro, ó, dessa canalização, que está aqui pelo lado esquerdo. Tá? Isso aqui é perfeitamente possível, não tem nenhum problema em imaginar um sistema como esse. Isso é estática de fluidos ainda. A ideia deles agora, então, é a seguinte: bom, vamos construir uma coisa como essa, vamos botar aqui uma coluna de água de mais do que 13,6 vezes a altura dessa coluna, e aí a gente tem mercúrio fortemente dessa canalização aqui ao lado. Ó. E não pode entrar água por aqui, ó, porque tem mercúrio aqui embaixo depositado. Aí, vamos colocar aqui uma turbina. Vamos colocar aqui uma turbina e vamos abrir uma comporta aqui em cima. E eles argumentavam o seguinte: olha, como o mercúrio é mais denso do que a água, ele deve cair quando a comporta é aberta. O mercúrio vai cair, vai acionar aqui a turbina, vai ser depositado lá no fundo e vai continuar subindo por aqui indefinidamente. Tá? Essa era a proposta dos médicos. E os meus alunos tinham me falado, tá, dizendo assim: ah, professor, está sabendo dos médicos que andam aqui passando pela sala dos professores do Instituto de Física com uma proposta de uma máquina? Tá? E aí o que os meus colegas faziam? Olhavam para isso e diziam: não, isso aqui é impossível, porque isso aqui viola a primeira lei da termodinâmica. Era essa a resposta que eles davam para eles. E esses médicos, tá, eles estavam muito chateados com essa resposta, tá, porque exatamente eles estão querendo violar a primeira lei da termodinâmica. Então, dizer que a máquina não funciona porque viola, se é isso que eles estão propondo, tá, alguém teria que dar uma resposta para eles de que essa máquina é impossível sem invocar a primeira lei da termodinâmica. Bom, e quando eu fui envolvido nisso, aconteceu na seguinte circunstância: eu saí da minha aula e passei na sala do café e estava um colega meu lá envolvido com esse grupo. Eu nunca tinha visto esse pessoal por lá. Foi a primeira vez que eu vi. E estava um colega meu lá cercado por 3 ou 4 pessoas que estavam lá mostrando esse diagrama, e ele estava perdido ali na discussão com o pessoal quando eu cheguei. Tá? Isso era meio-dia. Tá? Era meio-dia. Aí eu entrei ali na conversa e disse para eles: olha, vamos fazer o seguinte. Eu não vou ter condições de olhar agora, nesse momento aqui, e dizer por que isso não funciona, mas eu vou dar uma resposta para vocês. Tá? De que isso aqui, eu logo sabia que era impossível. Tá? Como todos os meus colegas sabiam que era impossível, mas eu queria responder para eles que essa impossibilidade era inteligível para eles, porque eles conheciam um pouco de mecânica de fluidos. Aliás, tem que conhecer bastante de mecânica de fluidos para ter essa ideia. Tá? Para ter essa ideia. Tá? Então eu disse para eles: olha, me deem um tempo aqui que eu vou dar uma resposta para vocês. E quando eu tiver a resposta, eu comunico para vocês. Tá? Que eu cheguei na resposta. Tá? Eles me deram um telefone e foram embora. Tá? E foram embora. E algumas horas depois, quando eu tive um tempo, eu passei a analisar o sistema e percebi o seguinte. Tá? Bom, aqui eu estou chamando a atenção de novo para que a gente não pode dizer: olha, isso não funciona porque viola as leis da termodinâmica, porque essa explicação não é o que as pessoas querem. Né? Elas estão querendo mesmo violar as leis da termodinâmica. Mas então, eu fui analisar esse sistema, tá? E aí a primeira coisa que eu me dei conta é o seguinte: bom, para o mercúrio fluir para fora dessa comporta aqui, quando ela é aberta, a pressão aqui dentro tem que ser maior do que a pressão aqui fora. Porque um fluido que está em repouso,
ele vai entrar em movimento se houver uma diferença de pressão. Tá? Então, para que aconteça o que eles estão querendo, porque para eles a coisa é assim, o mercúrio está por cima, o mercúrio é mais denso, ele deve cair. A explicação para isso é um pouquinho mais complicada. Tá? Para o mercúrio fluir aqui para fora, a pressão aqui dentro deve ser igual deve ser maior do que a pressão aqui fora. E aí, quando a gente eu não vou apresentar aqui a análise, mas quem conhece a lei de Stevin facilmente demonstra que se esse sistema aqui está estático, tá? É fácil de demonstrar que a pressão aqui dentro é menor do que a pressão aqui fora. P1, essa região do lado de fora da comporta, está uma pressão maior do que a pressão lá dentro. E, portanto, quando a comporta for aberta, primeiro que a gente vai ter uma dificuldade de abrir essa comporta. Porque essa comporta, para ser aberta, ela vai ter que ser puxada de alguma forma. E aí, abrindo a comporta, o que vai acontecer é que a água vai entrar para dentro desse duto, tá? E o sistema vai se encaminhar por uma condição final de equilíbrio, onde todo o mercúrio está na parte de baixo e essa canalização aqui fica cheia de água. Essa é a solução para o problema. Tá? Vejam que eu chego nessa solução sem invocar a primeira lei da termodinâmica. Quando eu cheguei na solução, eu tentei contato por telefone, com aquele telefone que tinham me dado. E deu sinal de inexistente aquele número. Aí depois, falando com um colega que tinha estado em contato com esses médicos, ele me disse: "Ah, mas Fernando, esse telefone não é aqui de Porto Alegre. Então vai ver que tu não colocaste, tem que colocar o prefixo, que provavelmente é lá de Santa Maria, porque eles se diziam que era de Santa Maria." Então aí botei o prefixo Santa Maria, tentei contato, não consegui contato com eles. Passei, naquela época a gente não tinha WhatsApp, nada disso. Eu também não tinha o endereço de e-mail deles. A única coisa que eu pude fazer é passar um SMS, né, para eles, dizendo: olha, eu encontrei, a solução não funciona e eu tenho a solução para vocês. Então, quando quiserem, né, eu não podia dar ali por uma mensagem de WhatsApp, de SMS, fornecer toda a explicação. Então, entra em contato comigo. Nunca fizeram contato. Eu não sei se eles não receberam a minha mensagem ou se, tendo recebido, acreditaram que eu ia explicar realmente para eles. E aí eles queriam era que alguém dissesse para eles que a máquina era viável, né? Então talvez fosse isso que tenha acontecido, tá? Então essa é uma história, tá? E agora eu vou falar para vocês de uma outra usina gaúcha de energia infinita que foi construída, tá? Foi construída. Em 2011, os jornais aqui estavam cheios de propaganda, tá, de uma empresa que se chamava RAR Energia. Eles estavam anunciando, tá, a energia, uma longa história até 2011, uma nova história que se inicia em 2012, porque em 2012 eles estariam com a máquina pronta. O movimento mecânico, contínuo e perpétuo. Uma nova história que se inicia em 2012, disponível em qualquer quantidade, lugar e momento para quem quiser. Energia contida na gravidade do planeta, gerando para sempre o movimento mecânico contínuo e perpétuo, se alimenta exclusivamente da gravidade. Essa era a propaganda.
Um parênteses, gente, eu não acredito que tenha havido má fé nesse caso. Diferente daquele Kili lá que estava vendendo as ações. Esse pessoal acreditou efetivamente que era possível construir a máquina e construíram a máquina, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui já uma imagem mostrando a máquina, não dá para entender. Eu nunca consegui entender o que eles estavam pretendendo com essa máquina. Mas, enfim, aqui está uma imagem mostrando a máquina, tá? Um motor totalmente mecânico, tá? Movido exclusivamente pela energia contida na gravidade. Ah, daí aí eles explicam um pouco mais, tá? E aqui eu chamo a atenção, ó, se eles estão tirando a gravidade do planeta, se estão tirando a energia da gravidade do planeta, interessante não esquecer a história de Krypton, né, que é lá de onde veio o super-homem, né, que lá o pessoal começou a tirar energia do planeta e deu no que deu. Né? Um aluno meu disse que o nome da empresa estava errado, porque era RAR Energia. Esse aluno me disse que o nome correto seria Rara Energia. E agora, aí, desenhos da máquina, e aqui a construção da máquina. E essa máquina não foi só construída em Porto Alegre, ela também foi construída nos Estados Unidos. Ela chegou a ser construída lá nos Estados Unidos, havia fotos da máquina construída lá, é uma coisa gigantesca que vocês podem ver aqui, ó, na fase da construção aqui em Porto Alegre, vocês podem ver que é uma máquina enorme, tá? Foi investido um monte de dinheiro nisso, tá? Essa é uma foto de 2013, tá? No início da construção, tá? E aqui, ó, em 2014, em Gilman, Illinois, nos Estados Unidos, onde eles também estavam construindo essa máquina. A Rara Energia existe ainda aqui em Porto Alegre, só que hoje eles trabalham com energia fotovoltaica. Tá? E não se fala mais dessa máquina. Eu ainda achei, há alguns anos, no Google Maps, imagens que lembravam essa máquina, mas o site deles, de onde eu tirei todas aquelas outras imagens, não existe mais. Ou seja, eles construíram a máquina, tá? E a máquina ou está funcionando, né? E eles estão ganhando muito dinheiro com ela e não querem mais mostrar isso, tá? Ou ela não funcionou, né? Eu opto pela segunda opção. Tá, então essa é a história de alguma coisa que efetivamente aconteceu aqui, tá? E que certamente teve muito dinheiro envolvido. E agora eu ainda queria falar para vocês sobre um tipo de máquina de moto perpétuo, máquina de free energy, que está aí na internet, que são os motores magnéticos exclusivamente com ímãs permanentes. Tá? São motores, e eles mostram esses motores funcionando, tá? Nos vídeos do YouTube. Tá? Tem caso, tem um caso na Itália, inclusive, de um sujeito que foi processado alguns anos atrás, porque andou vendendo esses motores. Tá? Mas qual é a ideia dessas máquinas que funcionam só com ímãs permanentes? É o seguinte, a essência dessa ideia é a ideia da blindagem magnética. Essa caixa preta que vocês têm aqui é um escudo magnético. É um escudo magnético, tá? Onde dentro dessa caixa tem um ímã, tá? E o ímã está, então, blindado por esse escudo magnético, mas ele tem duas janelas. Tá? Aqui eu tenho um polo sul e aqui eu tenho um polo norte. Supostamente, essas janelas permitem que esse ímã que está aqui dentro interaja com os ímãs que estão aqui perto. Ó, tá? Norte repele norte e
sul atrai norte, tá? Então, aí essa máquina, imaginem que esses ímãs que estão aqui por fora estão presos numa roda, né, que pode girar, tá? E aí, então, o que acontece? Tá? O norte repele norte e o sul atrai norte, então essa coisa começa a girar em sentido horário indefinidamente. Essa é a ideia, é a essência desses motores. Tá? Então, para que isso seja viável, é preciso essa blindagem ou escudo magnético. Aqui no Pergunte ao CREF, eu já recebi mais de uma vez questões sobre blindagem magnética. Tá? Como é que funciona a blindagem magnética e tal? Desconfio que algumas dessas perguntas tinham por trás, porque era um momento que fervia na internet, tá? Era a gente que estava querendo construir uma máquina como essa. Aí estava precisando do escudo magnético. Blindagem ou escudo magnéticos, embora não perfeitos, existem. E são os equivalentes magnéticos de gaiolas de Faraday. Como funciona a blindagem? Já que é impossível impedir que um sistema eletromagnético ou elétrico gere campo eletromagnético em suas vizinhanças. Quer dizer, se eu tenho um ímã, ou tenho um sistema elétrico, um corpo carregado com carga positiva ou negativa, tá? Não é possível impedir que esse sistema gere campo ao seu redor. Então, como é que será que funciona a blindagem magnética? Então, vamos entender um pouco qual é a essência da ideia da blindagem magnética. A blindagem, ela produz um campo em oposição ao campo externo, que leva a um campo resultante nulo no caso eletrostático e quase nulo no caso magnetostático. A blindagem eletrostática pode ser feita com qualquer condutor. A blindagem magnetostática utiliza exclusivamente materiais ferromagnéticos. Então, blindagem magnetostática se faz com material ferromagnético. Tá? Imaginem que eu tenho um ímã, tá? Aqui nessa região tem um campo magnético gerado pelo ímã. O que se pode fazer? Envolver essa região com material ferromagnético. Envolve essa região com material ferromagnético. O material ferromagnético se polariza e produz um campo, que é o campo aqui que eu estou chamando B da blindagem, que se opõe ao campo externo. E isso leva a que anule ou quase anule o campo aqui dentro desse sistema. É assim que funciona uma blindagem magnética. Tá? Eu tenho que gerar um outro campo para anular o campo que eu estou querendo que não aconteça naquela região. Quer dizer, na verdade, eu vou ter dois campos ali que vão estar em oposição e vão se anular. Agora, tem uma contrapartida, né? Cada vez que eu blindar uma determinada região, tá? Eu consegui praticamente eliminar campo, né? E blindagens magnéticas existem, né? Existem muitos equipamentos que não podem sofrer interferência de campo magnético externo, tá? Então eles estão dentro de uma caixa ferromagnética, tá? Mas tem uma contrapartida a isso, tá? É que se por um lado a blindagem consegue anular o campo aqui dentro, ela reforça o campo em outros lugares. Por exemplo, entre o ímã e a blindagem, vai aparecer um campo magnético mais intenso. Isso é uma consequência que às vezes não é intencionada por quem usa a blindagem, porque quem usa a blindagem gostaria de eliminar o campo aqui, mas ao eliminar o campo aqui, ele consegue em outros lugares campos mais intensos. E aí, essa história do motor magnético, com aquela caixa preta lá blindando, isso é um absurdo. Tá? Porque o que acontece? Se eu encerrar o ímã dentro de uma caixa de ferromagnética, para funcionar como uma blindagem, a própria caixa vai produzir campo.
tá? Porque vão aparecer, tá? O material ferromagnético vai ser imantado, tá? E vai aparecer polos sul, por exemplo, aqui, e outros polos norte aqui por fora. E daí aí dá para ver que cai por terra aquela ideia inicial, né, de que esse ímã só estaria interagindo com através das janelas. Tá? O ímã interage com a blindagem e a blindagem interage com os ímãs que está aqui por fora. Tá? Então, essa é a explicação de por que esse motor, tá, que aparece funcionando na internet, tá, não pode funcionar efetivamente. Mas existe uma outra alegação a favor dos motores magnéticos, que aí não violaria a primeira lei da termodinâmica. Os motores magnéticos funcionam por transformar a energia magnética dos ímãs em energia mecânica. Ou seja, os ímãs a longo prazo se descarregam. Tá? Porque um ímã tem energia magnética armazenada. Esse argumento ele contorna o problema da violação da primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Porque então aí esses motores eles estariam funcionando graças ao fato de que tem energia magnética armazenada nos ímãs e que bom, se esse motor ficar funcionando durante um longo tempo, os ímãs vão acabar se descarregando. Agora vejam o problema dessa alegação. Nós sabemos calcular a energia magnética armazenada num ímã. Tá? Hoje, esses motores magnéticos maravilhosos, eles estão com ímãs de neodímio, tá? Que são ímãs muito poderosos. Tá? Dá para demonstrar, né, e aqui a gente está nas unidades do Sistema Internacional, que a energia magnética armazenada num ímã, com essa geometria aqui, tá? Porque a energia magnética depende também da geometria, mas estou pensando numa coisa muito simples, como um ímã em forma cilíndrica. Tá? A gente pode expressar essa energia como função do campo magnético no centro da face aqui do ímã. Tá? E aqui aparecem as dimensões do ímã. Tá? E essa equação, é só olhar para essa equação para ver que quanto maior o ímã, mais energia magnética tem armazenada nele. Tá? Porque se D ao quadrado vezes L é proporcional ao volume. Não é exatamente o volume do ímã, tá? Mas é proporcional ao volume do ímã. Então, um ímã maior tem mais energia magnética armazenada. Tá? E quanto? Bom, aí além das dimensões, eu preciso saber aqui qual é o campo no centro da face. Esses ímãs de neodímio, eles geram campos da ordem de Tesla aqui no centro da face, que é um campo muito intenso. Tá? E daí a gente pode calcular a energia magnética armazenada num superímã desses de neodímio. Um superímã de neodímio, assim com o tamanho de uma pilha, ele vai ter uma energia armazenada, tá, da ordem de apenas 20 joules. Essa é a energia magnética que está armazenada num superímã. Tá? 20 joules. A pilha, quer dizer, se ao invés do ímã, com aquelas mesmas dimensões da pilha, eu tiver uma pilha eletroquímica, ali a gente tem 20 mil joules em energia química disponível. Por isso que se usa pilhas para mover coisas elétricas. E não se move coisas elétricas por descarregamento de ímãs. Tá? Até porque um ímã não é feito para descarregar. Mas ele até pode ser descarregado. Mas mesmo que eu descarregasse completamente, eu obteria ali uma energia de 20 joules. Tá? Enquanto numa pilha eu tenho 20 mil joules. E no mesmo volume de gasolina, a gente encontra 1 milhão de joules em energia química. Por isso que a gente usa gasolina para mover os nossos automóveis. Tá? E
e não superímãs, tá? Porque a quantidade de energia que eu posso armazenar num superímã é muito pequena. Tá? Bom, e para encerrar, eu quero mostrar para vocês uma conversa que eu tive com uma pessoa que me contatou a propósito da construção de uma dessas máquinas. Esse sujeito, em maio de 2015, me enviou a seguinte mensagem: se tivermos um eixo com vários ímãs em roda, é aquela história ali que eu mostrei para vocês, com o mesmo polo e o outro com um furo interno, e nele acoplados alguns ímãs em roda dele, de maneira que se repele ao eixo, e nisso colocássemos esse eixo no centro do furo interno, é possível, ou dando um impulso no eixo, ele consiga gerar rotação pela repulsão magnética gerada por um determinado tempo. Tá? Ou seja, o cara está querendo construir uma coisa como essa e fez contato comigo. Eu respondo para ele o seguinte: o nome dele era Alexandre. Alexandre, não importa qual seja a geometria da disposição dos ímãs, é impossível manter a propulsão sequer por uma volta. Aí ele me responde: tá, você poderia me indicar alguns livros que tratam do assunto de magnetismo e que falem da impossibilidade de fazer esses projetos de gerador contínuo? Pois queria me aprofundar mais nesse assunto para fazer um trabalho de conclusão de curso. Tá? Esse sujeito está fazendo um trabalho de conclusão de curso na construção dessa máquina. Aí eu respondo para ele o seguinte: os textos de magnetismo que conheço sequer mencionam tais motores. O absurdo dessas ideias é tão grande que nenhum autor de livro sério delas trata. Se estudares eletromagnetismo e termodinâmica, entenderá por que tais máquinas que produzem energia do nada são impossíveis. O indicador de que tais motores são uma grande empulhação é de que há milhares de sites os apresentando, mas tais sites não têm vínculo com instituições com reputação científica. Uma importante característica da atitude científica é o ceticismo. O ceticismo nos aconselha a desconfiarmos de milagres, sejam eles de cunho religioso ou não. E essas máquinas são milagres. Tá? Ou seja, eu não consigo nem indicar para eles um texto de magnetismo que trate de desmistificar essas máquinas, porque a gente não encontra num texto de magnetismo, que nós estudamos magnetismo, alguma coisa que trate dessas coisas impossíveis. Bom, aí ele me responde: ah, tá, professor, mas eu vou tentar e depois eu vou lhe comunicar o que eu consegui. Eu tô trazendo aqui essas mensagens porque esse sujeito me deu o retorno final. Tá? E esse tipo de troca de mensagem com esse teor, mais ou menos com esse teor, aconteceu mais de uma vez. Só que as pessoas desapareceram, elas não retornaram. Disseram: ah, não, quando eu tiver construído aqui, eu vou lhe retornar, e nunca mais retornaram. E esse sujeito, ele retornou depois de cerca de 6 meses, tá? E aí, então, ele me diz: olá, Fernando Lang da Silveira. Com base em alguns vídeos da internet, resolvi construir um gerador magnético para ver se realmente ele funciona. Porque tinha os projetos na internet para construir. Ou se poderia ter algum resultado satisfatório para gerar energia. Então, peguei um projeto comum com um estator e com um ímã, e aí ele me manda diversas fotos. Tá? Descreve o que ele fez e tal, e me mandou diversas fotos das tentativas dele, tá? E finalmente ele conclui dizendo o seguinte: esses projetos mostraram que você está certo. Não tem como obter um giro perpétuo só com repulsão magnética. Ou seja, esse sujeito teve que botar a mão na massa. Achei interessante isso, porque ele foi avante, tá? Na sua ideia, e acabou concluindo que a coisa era impossível. Bom,
Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá, e com isso eu estou encerrando a minha apresentação.